Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos juntos a Palavra de Deus. E hoje, dia 24 de abril, sexta-feira, iremos meditar juntos o Evangelho de São João. São João, capítulo 6, versículos 52 ao 59. Vamos ler juntos? Pegue a sua Bíblia, que a Palavra de Deus sempre nos ilumina, e abra no Evangelho de São João, lá no capítulo 6, no versículo 52 ao 59. Vamos ler juntos? Os judeus disseram entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois nenhuma carne é verdadeiramente comida, pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém. Acabamos de ouvir a palavra de Deus do Evangelho de São João, que nos diz sobre o pão do céu. No finalzinho deste Evangelho, Jesus vai falar para nós qual é a referência. Quem é que dá o pão? É Deus. Jesus vai falar: o meu Pai foi quem vos deu o pão do céu. Sim, porque o povo de Israel estava com fome e Deus naquele momento faz chover sobre os israelitas o maná. Mas Jesus diz, eles comeram daquele pão, mas pereceram. Então Jesus está dizendo, quem dá o pão é o Pai. Mas o pão que eu vos darei agora, este pão vos conservará para a vida eterna. O pão da vida é Jesus. O verdadeiro pão do céu é a sua carne, é o seu sangue, verdadeira comida e verdadeira bebida. Se nós não comungarmos desse corpo e deste sangue, não teremos a vida em nós. Então, para viver na intimidade com Jesus, para viver a vida de Deus, eu preciso comungar o corpo e sangue de Cristo. Sem este alimento que dá vida, eu não posso ter a vida de Deus. Não tem como. É necessário que eu me alimente da Eucaristia. Que pena quando nós participamos da Santa Missa, muitas vezes, ou não chegamos em tempo, ou estamos em pecado mortal, e não podemos ter esse alimento. Não podemos comungar o pão da vida, o corpo e o sangue do Senhor. Quantas vezes você participou da Santa Missa e não pôde comungar? Você percebeu que faltou uma parte? Que mesmo se alimentando da palavra de Deus, que nutre o nosso entendimento, que nos dá o conhecimento da fé, faltou o alimento da alma, faltou o pão do céu, faltou a Eucaristia. Não deixe faltar na sua missa diária, na sua missa dominical, essa graça de participar do banquete, porque é o Pai que nos dá o Cristo como o pão da vida, o alimento que sacia a nossa alma. A nossa alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo, diz o salmista. Ou, em outro passo, o salmista diz que a nossa alma é como a corça que vai em busca de água, sedenta. A nossa alma tem sede de Deus. E para saciar a nossa alma dessa fome e sede de Deus, somente comungando o corpo e o sangue de Cristo. Aí sim teremos parte com Ele em tudo. Então que na Santa Missa que você irá participar, você possa ter essa graça de
comungar o corpo e o sangue de Cristo. E fazer com que a vida de Deus habite em vós. Assim como eu desejo que sempre a vida de Deus habite em mim, para que possamos dar esse testemunho do Cristo vivo e ressuscitado. Claro que eles se escandalizaram, os judeus, porque não compreendiam essa linguagem nova, mas Jesus estava falando para eles aquilo que é a verdade revelada. Se não comungardes da minha carne, não beberes do meu sangue, não tereis a vida em vós. Que essa vida de Deus seja constante na nossa vida, na nossa missa, na nossa Eucaristia. Que você possa sempre colocar no seu coração essa presença, esse doce hóspede da alma, que é o próprio Cristo no seu coração. Amém. Vamos colocar hoje no nosso diário de oração aquele pensamento, aquela palavra que o Evangelho tocou no seu coração. Que nessa Eucaristia, que na próxima Eucaristia que você celebrar, que você possa fazer o seu ato de adoração ao Deus vivo e verdadeiro que se dá no corpo e no sangue de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa vivenciar a Eucaristia de modo mais profundo e mais íntimo com Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.